dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 25 de janeiro, dia de aniversário da cidade de São Paulo, a cidade que não para e que não pode parar, não é? A nossa homenagem à nossa capital aqui do meu estado, pelo seu aniversário. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2º, no seu capítulo 5, Vida Espírita. A questão é de número 269. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolhe, ou que escolher? Olha, se ele pode se enganar em relação à eficiência da prova, é porque o Criador propicia toda e inteira liberdade ao espírito de fazer a escolha que ele desejar. Eu estou ressaltando isso, não em função de vocês que aqui estão, porque eu sei que, como estudiosos da doutrina espírita, já sabem disso, mas para as pessoas que vierem a assistir esse vídeo, né, que saibam, não se enganem com fantasias de romance, porque o romance ele não tem obrigação, e não deve ter obrigação mesmo, de se coadunar com a realidade, com a verdade. Romance é romance, e por si só, o romance dá liberdade ao autor de criar qualquer fantasia que ele desejar. Ele tem a liberdade literária para isso, o que não é dado ao livro de pesquisa. O livro de pesquisa não tem essa liberdade literária. Ele tem que se ater à pesquisa. Então, não há, nunca existiu e nunca existirá departamento reencarnatório, como é contado lá no livro de André Luiz, Nosso Lar. Isso não existe. Como não existem outras coisas que estão relatadas lá. Tá bem? Então, a resposta dos espíritos superiores a esta pergunta é a seguinte: pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Olha, isso é muito comum no nosso mundo como encarnados, né? A pessoa escolher alguma coisa que seja acima das forças dela, né? Ou assumir algum compromisso que esteja acima de sua capacidade de cumprir aquele compromisso. E ele segue respondendo: pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Olha o nível de liberdade que o Criador permite às suas criaturas. Ele pode escolher uma que não, como diz a moçada, hoje não tem nada a ver. Aqui já se fala assim, não tem nada a ver. Né? Aquela comediante também da Praça Nossa fala desse jeito. E não tem nada a ver mesmo. Né? Ele escolhe, está escolhido, o Criador propicia essa liberdade para o espírito. Né? Ele dá essa liberdade, ele concede ao seu filho toda a liberdade possível e imaginável. É claro que, evidentemente, que vai haver consequência, como ele diz aqui, que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. E segue, mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Então, as coisas, os interesses do espírito, as suas escolhas, a nitidez de raciocínio a respeito da realidade espiritual, acontece como desencarnado. Lá no mundo dos espíritos, é lá que ele vai se defrontar com o maior e mais cruel de todos os juízes, a sua própria consciência. Este juiz não tem apelação, não tem habeas corpus e não tem como você subordiná-lo. Não é? Ele julga com toda a sua intensidade, com toda a sua veemência, tudo aquilo que o espírito fizer, de bom e de mal. Né? De coisas
boas na sua encarnação e de coisas não tão boas assim. Então, quando ele desencarna, é que ele vai se defrontar realmente com aquilo que ele fez. Por isso que Jesus, é muito interessante, a gente sempre volta a Jesus, não é? Porque é o sábio dos sábios mesmo, não é? Ninguém supera a sabedoria de Jesus, e até agora não superou a sabedoria de Jesus, e é ele mesmo que traz essas informações, não é? Na doutrina espírita. A doutrina espírita é escrita e autorizada por Jesus de Nazaré. Então a gente lembra dele, quando ele diz assim, a cada um será dado segundo as suas obras, e aonde ele diz também que nós receberemos, de todo o bem que nós fizermos, receberemos ao cêntuplo daquilo que nós esperamos. Olha que interessante, né? O Espírito faz coisa que, bobagem, não fiz nada. É verdade mesmo, do ponto de vista material, né? É pouca coisa. Mas quando ele desencarna, que ele se defronta com a sua consciência, né? Ele vai perceber que realmente muitas das coisas que nós fazemos têm muita importância para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Né? E é lá, no mundo dos espíritos, que nós nos defrontamos com essa realidade. Realidade muito pouco levada em conta no nosso mundo por um sem número de pessoas, lamentavelmente. Não é? É preciso que as pessoas se atenham mais às coisas espirituais. A ciência vem reiteradamente descobrindo coisas nesse sentido. Já se descobre, por exemplo, que quando a pessoa se ajoelha, opõe as mãos, ela liga automaticamente determinadas áreas do cérebro que em outra situação ela não ligaria. E os cientistas já estão chamando aquele ponto de o ponto de Deus. A ciência, ela já está adiante de muitas religiões, provando para o homem que a espiritualidade é uma coisa necessária. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando como espírita religioso, não, nem como místico, nem como esotérico, porque o espírita religioso chama os espíritos superiores de espiritualidade maior, que não significa absolutamente nada. Espiritualidade significa qualidade daquilo que é espiritual, ou seja, que está fora, que transcende ao corpo. Então, a espiritualidade no homem é uma coisa muito importante, extremamente importante. O homem precisa começar a deixar de lado um pouco mais as coisas materiais e avançar no sentido da sua espiritualidade. Questão de número 270. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Resposta. Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? Parece que os espíritos superiores responderam com a maior lógica possível. É claro que se a gente voltar na pergunta, a gente vai entender por que eles responderam isso. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? É claro, evidente. Ele escolheu isso antes de encarnar. Ele quer enveredar por um caminho que ele talvez não conheça com a profundidade necessária, mas é assim que o espírito se desenvolve mesmo, né? Tentando, errando, fazendo outras tentativas, errando novamente. É assim que o espírito faz o seu progresso espiritual. É assim que ele se promove como espírito, é assim que ele desenvolve a inteligência e a moralidade. Questão de número 271. Quando o espírito estuda, olha como Kardec coloca aqui, ó, a gente vem falando isso, não é?
muito nos nossos estudos, né? Quando o espírito estuda na erraticidade as condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Então o espírito estuda. Ele, antes de fazer a sua encarnação, ele vai elaborar a sua encarnação, ele vai gastar o seu tempo em estado de erraticidade, elaborando uma nova encarnação, trabalhando nessa nova encarnação. E a respeito de encarnar entre canibais, os espíritos respondem assim: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que eles são inferiores. E eu poderia acrescentar, em nome dos espíritos superiores, que eles são inferiores aos próprios canibais. Porque se nós encarnamos em um determinado meio, é porque nós temos coisas a aprender naquele determinado meio. Aliás, muito a aprender naquele determinado meio, em todas as áreas, em todos os campos. Então, quem encarna entre os canibais tem duas possibilidades. Ou ele está ali como missionário, para ensinar os outros canibais, ou ele está ali como aprendiz. Se ele está como aprendiz, ele é inferior aos próprios canibais. Não sei se vocês concordam com essa reflexão, mas eu acredito que seja assim. Acho que tem lógica, né? É lógica. Kardec, então, faz o seguinte acréscimo de explicação. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Então, os nossos canibais, eles já estão muito mais adiantados que os espíritos primitivos, dos mundos primitivos, que é o mundo anterior ao nosso, né? Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para ele um progresso. Quer dizer, quando nós achamos que o canibal é o último dos últimos, a gente tem que lembrar o seguinte: o espírito está em progresso, o homem progride. Encarnar entre os canibais pode ser, para muitos, um prêmio, não é? Diferentemente daquilo que a gente pensa. Como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Se eles não visam mais ao mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não deve. Poxa, aqui deve estar errado, alguma coisa errada. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não deve transpor, desculpa, foi eu que errei ao ler. Dê um salto à distância que separa a barbárie da civilização. Quer dizer, nenhum espírito, por mais elevado que ele seja, a não ser os puros, não transpõe de um salto. Ou seja, ninguém queima etapa na sua evolução. Ele tem que passar por todas as etapas indistintamente. Mesmo os espíritos superiores passam pelas suas etapas até atingir o grau supremo, que é de espírito puro. E está nisso uma das necessidades da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Na realidade, nem é favor, nem é concedido gratuitamente, não é? O fato de nós sermos mais inteligentes que alguns dos nossos irmãos, ou termos um pouco mais de condição financeira, só indica para nós um caminho: de ajudar aquele que está atrás, de ajudar aquele que é inferior a nós, em inteligência ou em condição financeira, ou em condição social. Este é o propósito da inteligência e este é o propósito do dinheiro, não tem outro. Se a gente usar
diversamente, de forma equivocada, os nossos bens, tanto o bem intelectual como o bem financeiro, nós vamos ter que responder por isso. E, muitas vezes, amargamente. Questão de número 272. Pergunta de Kardec. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Resposta: sim. Há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. É comum a gente ver isso, não é difícil a gente ver. Não é difícil. Tem gente que considera a marginalidade, o tráfico de drogas, como uma coisa normal, como uma coisa natural. Não, eu faço, porque se eu não fizer, outro faz. Ele não tem a menor, não julga em nada, né? Como demérito aquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, ele acha normal. Como alguém pode achar normal destruir famílias, destruir vidas, destruir a sociedade, minar a sociedade naquilo que ela tem de mais bonito, de mais extraordinário, de mais fabuloso que é a família? E essas pessoas acham uma coisa natural. É dessas pessoas que eles estão falando. Embora já tenham alcançado algum nível de inteligência, não tem um nível de moralidade necessário para viver numa sociedade um pouco mais civilizada. Porque, na realidade, o que a gente chama de civilizado aqui na nossa terra são apenas, não é civilidade propriamente dita. São homens informados. Nós somos pessoas informadas, que às vezes agimos com civilidade e às vezes agimos sem a devida civilidade. Não é? Então, mas existem homens que não fazem este balanço, que não fazem essa diferença entre civilidade, urbanidade, educação e o modo de agir. Julgam natural proceder da melhor maneira que eles julgarem possível e necessário, desde que os benefícios financeiros apareçam. Há muita gente que, eu julgo isso um absurdo, mas há muita gente que diz assim: devo, não nego, pago quando puder. Pô, peraí, você contraiu uma dívida. Ao contrair uma dívida, nós não somente contraímos uma dívida do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista moral também. Nós haveremos de responder por isso. Jesus falou: não sairás daí até não pagares o último ceitil, o último centavo. E ele não falou do dinheiro físico, desse dinheiro que a gente usa para comprar as coisas. Não é? Ele estava falando de moralidade, do nosso julgamento equivocado. Há outros que dizem assim: se paga bem, que mal tem. Quer dizer, atrelam tudo aos benefícios materiais da relação, né? E nunca as suas necessidades morais, espirituais, né? É preciso levar isso mais em conta. Nós temos, por exemplo, religiões aqui na Terra hoje em dia que são chamadas religiões de resultado, né? O sujeito adentra aquela religião, ele faz lá aquilo que eles mandam fazer, porque ele quer conseguir casa, carro, benefícios materiais de toda a ordem e tal, financeiros e tal, né? Como se isso fosse religião. Onde está o exemplo de Jesus nessa história? Não existe. Jesus não deu um único exemplo nesse. Pelo contrário, condenou aqueles que usavam o templo para vender as coisas, venderem as suas mercadorias. Condenou veementemente. Se ele deu chicotada naquelas pessoas, eu não sei. Aliás, tenho uma certa dúvida a esse respeito, que Jesus não era, pela sua bondade, pela sua bonomia, não era de usar do chicote, né?
Mas que ele condenou, condenou. Ele não só condenou os sacerdotes, condenou os fariseus, condenou todos aqueles que mercantilizavam a fé. E nós temos religiões nos nossos tempos, em pleno século XXI, que mercantilizam a fé abertamente, de forma absurda, não é? Tendo até ao seu favor jurisprudência. Juiz que dizia assim, não, antigamente eles devolviam. Aqui as pessoas iam reclamar na justiça que tinham dado casa, carro, etc., para essas denominações religiosas, o juiz mandava devolver. Hoje em dia o juiz diz assim, não, você deu porque você quis, problema seu. Já existe jurisprudência a favor desses caras. Olha que interessante, olha que nível que chegou a coisa. Né? Um negócio. Apenas um negócio. De religião não tem nada aí nessa história. Né? Eles só utilizam o nome de Deus para se favorecerem dele. Isso está cheio por aí, né, meu amigo? Infelizmente. Mas, infelizmente para eles, né? Para eles. Para eles, porque... E para eles e para quem vai no caminho deles. Porque Jesus dizia... Infelizmente para os dois lados, né? Para quem pratica e para quem... para quem executa, né? Para quem executa e para... Os dois são vítimas, no caso. Não, olha, eu não acredito que sejam vítimas, não, viu, Alexandre? Eu digo perante a Deus. Sim, perante as leis de Deus, com certeza. Porque Jesus tem uma frase, ele foi questionado a esse respeito de outras formas, né? E quando ele foi responder para as pessoas, ele responde o seguinte: só lobo cai em armadilha de lobo. Então, não tem bonzinho nessa história. E se não tem bonzinho, não tem vítima. O sujeito foi ali naquele lugar, naquele templo e tal, para conquistar alguma coisa do ponto de vista material. Ele não foi atrás de Deus, ele não foi atrás de religião. Né? Então, só lobo cai em armadilha de lobo. Né? E nós estamos, num momento, vivenciando bem essa questão, né? Não somente a questão da religião, mas a gente está assistindo aí, infelizmente, espetáculos de agressividade, né, de filhos que matam pai, naquela família lá do Distrito Federal, né, e quando a gente para e pensa por R$400 mil pela venda da casa, chacinas, então, realmente esses espíritos inferiores estão entre nós. Né? Porque eu tento, quando eu vejo essas reportagens, né, de filhos que planejam a morte dos pais, de avós da família, ou seja, entre vizinhos, e uma crueldade, uma barbaridade que eu fico tentando entender. E eu vou dizer para vocês, quando que eu comecei, eu não sei se a palavra entendimento é a certa, mas a assistir com outros olhos, né? Porque a forma como a gente se expressa também tem que ser bem dita, sei lá, porque vamos pensar insensível, lá. Mas enfim, eu penso, só pode ser essa explicação que o Espiritismo dá, né? Espíritos de mundos inferiores, porque muito tempo eu levei, várias vezes eu cheguei a perguntar para o senhor, porque eu penso, como que um espírito desse pode evoluir? O senhor me disse, evolui. Evolui, com certeza. Evolui, né? A lei é de evolução, né? Como encarnados aqui na Terra, a gente pode entender isso, né? As pessoas não entendem, porque eu também não acho fácil de entender. Mas quando eu volto para o Espiritismo, para essas questões, para esse estudo, é que a gente vê que realmente tem discernimento, que é assim, né? Para a evolução, mas se leva um tempo para entender. Mas é necessário, viu? É necessário, viu? Que haja, Dani, espíritos assim entre nós. Porque é a mesma coisa que as escolas, e estou me referindo mais a você, porque você é da área, é a mesma coisa que as escolas fizessem uma seleção de quociente de inteligência para admitir os alunos. Se ela fizesse essa seleção, eu aposto com você que 60%, 70% dos alunos que estão na sua escola seriam colocados para fora. Sim, sim.
não é? E se fizessem um levantamento da qualidade de toda a educação que ele recebeu dentro do lar, esse número aumentaria mais ainda. Exato. Então, por que a escola admite a todos, indistintamente, sem perguntar o quociente de inteligência e o quociente emocional? Porque é necessário que todos aprendam. Sim. E aqueles que têm menos capacidade, vão aprender com aqueles que têm mais capacidade. E é interessante, você é testemunha disso, certamente, com mais propriedade do que eu ainda, é muito comum encontrar nas escolas os alunos que têm menos quociente de inteligência serem mais aplicados. Sim, com certeza. Né? Mais interessados no estudo, mais interessados naquilo que tem para aprender, para aquilo que a professora está tentando ensinar, enquanto que aqueles que têm um quociente de inteligência um pouco mais alto se desinteressam com facilidade. Não é? Sim, sim. Então, quando ele fala aqui da vida espírita, da escolha das provas, que é a fase que nós estamos aqui, o item que nós estamos, né, ele está falando exatamente disso. A oportunidade ela é dada pelo Criador igualmente. Não existem privilégios de ordem nenhuma. Todos os espíritos estão submetidos a uma lei chamada lei de progresso. Indistintamente. Quando se olha somente do ponto de vista material para a crueldade humana, é muito fácil de se dizer, não, isso aqui não tem jeito. É muito fácil, mas nós temos que verificar o seguinte, a Terra é um planetinha num turbilhão de bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de planetas. Quer dizer, é menos que um bairro sórdido de uma grande cidade. Que diria um de nós, como nós nos sentiríamos ao nos dirigirmos, apenas por algumas horas, não precisava nem ser habitando, não, apenas por algumas horas, vamos dizer, 24 horas, vai um dia do nosso tempo aqui, num planeta como Júpiter. Você já leu, Alexandre, a respeito de Júpiter na Revista Espírita? Você já leu, Dani? Você já fez o estudo com a gente. Já. Imaginem vocês o que seria viver um dia entre aqueles espíritos. Será que nós chamaríamos a Terra de um lugar que não tem jeito? Absolutamente. Nós certamente atingiremos esta fase dos espíritos superiores. Mas o que é preciso acontecer? Fazer com aquele aluno que tem um QI e um QM menor do que os outros, e nos aplicarmos, investirmos muito mais nas nossas necessidades espirituais do que apenas nas nossas necessidades materiais. Porque o homem é pródigo em investir, quando ele tem algum dinheiro, ele investe com maestria nas suas necessidades materiais. Da mesma maneira, ele devia fazer com as suas necessidades espirituais. Ele deveria refletir, se eu não estou aqui para sempre, eu vou ter que deixar tudo que eu tenho aqui. Os meus bens materiais ficarão na Terra, então não são meus. Ele deveria começar a refletir por aí. Então, o que é meu? O que é meu é tudo aquilo que eu aprender, é tudo aquilo que eu me esforçar para aprender, a minha inteligência, todo o bem que eu produzir. Isso é meu. Então, ele deveria começar a investir mais nisso, porque os bens espirituais, eles são perenes, eles não acabam, eles são para sempre, a propriedade do espírito. Essa é a diferença do raciocínio materialista ou religioso do raciocínio do espírita. Porque o espírita, ele tem muito maiores razões para ver o mundo do ponto de vista real do que os outros. Os outros visam única e exclusivamente as suas necessidades imediatas. O espírita vai além. Se ele não tem hoje, ele sabe que ele poderá ter amanhã, numa futura encarnação. E se ele tem hoje, ele sabe que ele precisa aplicar bem para ter também numa futura encarnação.
Como é que os espíritos respondem? Eu citei essa questão lá no nosso encontro de quarta-feira passada, quando Kardec pergunta, acho que é questão 886, se não me falha a memória, salvo engano, Kardec pergunta, há alguma fórmula para termos felicidade aqui na Terra? Se assim, há. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a tranquilidade de consciência e a fé no futuro. Olha o que eles respondem para Kardec, o que é a receita de felicidade para o homem. Do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Ou inversamente, ele responde primeiro a consciência tranquila, depois a fé no futuro. Né? Para o homem, isso é fundamental. Então, saúde e paz é aquilo que mais nós precisamos para realizar as nossas experiências aqui na Terra. A maioria que não tem um conhecimento espírita, ou que não leva muito em consideração o seu espírito, a sua essência, pô, não, o que mais eu preciso é de dinheiro. Dinheiro resolve tudo. E nós sabemos que é uma grande mentira. O dinheiro não resolve tudo. Absolutamente, pelo contrário. Ele vai criar tantos problemas para o homem que muitas vezes, além de não resolver, vai trazer outros que ele não tinha. Né? E, infelizmente, a realidade é essa. E muita gente se perde dentro dessa realidade. Quando ele percebe, já não tem mais tempo para recuperar nesta encarnação. Mas vamos lá. Nós estávamos na 272, é isso, né? Isso. Tá. Kardec acrescenta a resposta da 272 o seguinte acréscimo de explicação. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar e talvez ainda com proveito. Com certeza com proveito, não é talvez não. É com certeza absoluta, porque ele vai ensinar lá aquilo que ele aprendeu no meio da civilização. Portanto, ele vai ser um agente do progresso no meio dos canibais, no meio dos espíritos imperfeitos. Questão de número 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Por expiação. Ele está sendo constrangido a sofrer, não é? A ser expiado no meio de gente que ele definitivamente não pertence. Ele diz aqui, sim, resposta dos espíritos, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão. Não é? O homem não precisa, por expiação, encarnar no meio de espíritos imperfeitos desse nível. Absolutamente. Ele pode encarnar, sim, como ele disse aqui, com missão. Aí é diferente. Não é? A gente tem aí N exemplos na história recente da humanidade. Não é? Você pega Gengis Khan, por exemplo. Não é? É considerado um bárbaro, né? Mas ele foi um disciplinador entre os seus povos. Um disciplinador. Não havia a menor disciplina, não havia lei entre os mongóis. Né? E Gengis Khan reencarnou no meio daquele povo, é claro que também era um
não era um espírito da mais alta evolução moral, né? Mas era um espírito inteligente e suficientemente inteligente para criar disciplina e leis que preservassem aquele povo de tudo aquilo que eles praticavam. Olha que interessante, estou falando de Gengis Khan, deve ser século XVII, se não me falha a memória, século XVIII, alguma coisa assim. Não é? Nós temos outros também, que são considerados verdadeiros marginais entre nós, mas que encarnaram no seio de um povo para discipliná-los, embora não fossem espíritos altamente evoluídos, né? Espíritos que tiveram conquistas muito grandes, né, entre os homens, e que na realidade não eram somente aquilo, não era somente um conquistador, não era somente uma pessoa desejosa de conquista, etc. Né? Vieram também com esta missão de auxiliar aqueles entre os quais ele encarnou. Nós vamos para o item 6 agora, relações de além-túmulo. Questão de número 274. Pergunta de Kardec. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? E há entre eles subordinação e autoridade? Quer dizer, Kardec faz uma pergunta aqui muito baseada nas relações humanas, né? O homem se subordina, né? Entre os homens há hierarquia, entre os homens há autoridade, né? Olha como eles respondem. Sim, muito grande. Assim, há subordinação, há hierarquia de poderes e há autoridade. E eles seguem. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Então, entre os espíritos, o que há é o mérito. Toda hierarquia é baseada na meritocracia e nunca na condição financeira ou social de cada um, como é no nosso caso. Aqui o sujeito ascende socialmente se ele tiver dinheiro ou se ele pertencer a uma família que tenha influência entre os que tem mais influência para conseguir cargos e indicar aquela pessoa para determinados cargos. Entre os espíritos não é assim. A hierarquia é exercida pela autoridade moral de cada espírito. Questão de número 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Resposta dos espíritos superiores, eu disse irresistível. A autoridade moral não se resiste. Por isso que Jesus, quando olhava em alguém inferior a ele moralmente, dizem que as pessoas se acalmavam e abaixavam o olhar, em sinal de submissão. É isso que se conta a respeito da vida dele. E eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho plena convicção disso. Né? Questão de número 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos superiores, não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lide os Salmos. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra poderá estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Se vocês quiserem, aqueles que estão assistindo, os nossos irmãos que estão assistindo aqui também, quiserem saber de uma história contada
pelos espíritos a respeito de uma situação como essa, leiam Uma Rainha de França no Evangelho segundo o Espiritismo. Procure lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Uma Rainha de França. Ela, vou citar apenas uma passagem, ela diz assim: ao desencarnar, eu encontrei no mundo dos espíritos pessoas que se curvavam diante de mim e diante das quais eu tive que me curvar. Isto fala exatamente aquilo que os espíritos estão ensinando aqui. Quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Questão de número 276. Aquele que foi grande na Terra, e quando Kardec fala em grande, ele está querendo dizer em termos sociais e financeiros, normalmente, né? Ou então nobiliárquico, né? Títulos nobiliárquicos, né? Os viscondes e tal. E se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Resposta: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Olha o que é o que eles chamam, que os próprios espíritos superiores chamam de o aguilhão da consciência. Né? Isto é o aguilhão da consciência. Um juiz impiedoso. A consciência é um juiz impiedoso. Ele não libera o seu julgado, porque ele está dentro de nós. Como nós temos todas as leis de Deus dentro de nós, esse juiz sabe de todas elas, sabe quais você infligiu e quais não, e te julga impiedosamente. Ele mesmo vai te julgar impiedosamente, a tua própria consciência. Questão de número 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Resposta dos espíritos superiores: o título não é nada. A superioridade real é tudo. Superioridade real da qual ele se refere à superioridade moral e intelectual. Questão de número 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Resposta: sim e não. Mas primeiro ele responde sim. Os espíritos de diferentes ordens estão no mesmo local, livres, sem corpo físico, podendo ir aonde quiserem, salvo os materialistas, salvo aqueles ligados à matéria. E depois respondem não. Quer dizer, eles se veem. O espírito imperfeito vê o espírito superior. O espírito imperfeito vê aqueles que são felizes. Mas se distinguem uns dos outros. São distintos. Assim como aqui na Terra. Há distinção natural. A pessoa se sente deslocada no ambiente, porque não é o ambiente dela. Afastam-se ou aproximam-se segundo a semelhança ou divergência de sentimentos, como acontece entre vós. Exatamente assim que acontece entre nós. Não é? Os fluidos, eles se atraem ou se repulsam. Os sentimentos é que qualificam os fluidos. Os fluidos são neutros. Os fluidos espirituais são neutros. Como nós qualificamos pelo nosso pensamento, pelo sentir, os fluidos, aqueles que pensam como nós, ou semelhantemente, vão ser atraídos pelo nosso pensamento e nós a eles. E o inverso também é verdadeiro. Vai haver a repulsa. Nós vamos arrumar inimigos naturais pela nossa maneira de pensar. Por isso que às vezes eu brincando, quando nós tínhamos a sala de estudo lá na Associação Jauense de Estudos Espíritas, eu dizia assim: você quer arrumar problema, quer arrumar inimigo? Torne-se espírita. Porque aí com certeza absoluta, você vai mudar sua maneira de pensar, consequentemente você muda a sua maneira de agir. Pô, mas o cara tomava todas com a gente, agora parece que virou um tonto, um bobão, ele se acha melhor que a gente, ele se acha melhor que todo mundo, não bebe mais, não fuma, parou de usar droga.
parou de falar mal da vida alheia, né? Parou de enganar os outros e tentar corromper. Aí você começa a arrumar os seus inimigos, porque as pessoas não entendem por que você mudou a sua maneira de pensar, por que você alterou a sua maneira de pensar. Elas não entendem isso. E você não quer mais sair daquela situação. Você acaba se sentindo tão confortável, tão bem, dentro daquela maneira de viver, que você não quer mais mudar, não interessa mais mudar. Você pode até se calar diante de uma pessoa estúpida, né? Mas mudar você não muda mais, para agradar ninguém. Pelo contrário, né? Você vai se manter no seu caminho, né? Aí você começa a arrumar inimizade, porque começa a achar você um cara estranho, uma pessoa estranha. Você é um cara estranho, não sei, gozado, né? Não vai em bar, não frequenta mais bar, não... sei lá, viu? Opa, está nos dando os 10 minutos finais agora, mas vamos lá. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Ou, da mesma ordem, os da mesma ordem, se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições sociais, não escreveu aqui, mas todas as condições sociais, se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. A explicação de Kardec é majestosa, né? É magistral, perfeita, é exatamente isso. E no mundo dos espíritos, né, é exatamente isso que acontece. Questão de número 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente, uns junto aos outros? Resposta: os bons vão a toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. É quando a gente gosta sempre de lembrar tipo de atividade dos espíritos que habitam Júpiter. Eles têm como atividade diária virem a mundos semelhantes ao nosso para inspirarem o bem. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das suas más paixões, né? Quer dizer, os espíritos não podem encarnar da maneira que quiserem, no mundo que quiserem, porque causariam distúrbios entre os espíritos melhores, não é? Assim como causam distúrbios, você colocar meia dúzia de macaco, de babuíno numa loja de cristal, você vai ver mais ou menos o que significa isso que ele está dizendo, né? É mais ou menos isso. Nós somos os babuínos. Você gostou, né? Exatamente. Tão boa a tua definição como a de Kardec. 7 minutos. 280 é a questão que nós vamos estudar agora. Pergunta: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Questão de número 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Resposta: pelo despeito, inveja,
né, de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Eles ficam atrasando a vida dos outros. Atrasando mesmo. Literalmente, atrasando. Procurando atrasar. Ao invés de procurarem fazer o inverso para poderem merecer uma situação melhor, não, ficam atrasando. Aí nós temos essas literaturas dentro da doutrina dos espíritos que visam única e exclusivamente o atraso da humanidade. Exemplo, os 4 evangelhos de Rustang, por exemplo, visam o atraso da humanidade. Foi traduzida por Guilhom Ribeiro em 1920, eu tenho a primeira edição comigo, ela foi impressa no Porto, em Portugal, onde tem uma crítica a Kardec. E a própria FEB chama esta obra de Rustang, que não pegou na Europa, diga-se de passagem, veio aportar aqui o Brasil, né? A FEB chama essa obra de A Revelação da Revelação. Embarcaram de malicuia nesse navio, né, furado, completamente furado. Eu tive que citar isso porque não há como dar um exemplo, né, de espíritos atuando sobre a humanidade visando o seu atraso. No meio espírita é isso, né? É um dos livros que visam o atraso da humanidade, sem contar que ela está eivada, contaminada por vaidade, por orgulho, por prepotência, o que é bem próprio dos seres que habitam o nosso mundo, né? Vamos aqui marcar a questão de número 282, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Falta 5 minutos para nós encerrarmos. Vamos aproveitar fazer a nossa prece e reservar aí alguns minutos para a nossa despedida. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.